Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 160 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA, promove em parceria com o Audit Committee e o Centro de Corporate Governance angolano a segunda edição do curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais das empresas públicas e privadas e instituições públicas. Inscrições abertas para membros e estagiários da Ordem na área privada do site da Ordem. Para não membros, visite o site www.ocpcangola.org e saiba como inscrever-se. Para mais informações, ligue ou envie mensagem do WhatsApp para 926 956 652. Obtenha os conhecimentos que lhe permitam enfrentar os desafios apresentados aos conselhos fiscais dos setores público e privado, participando da segunda edição do curso para contabilistas nos conselhos fiscais. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos ter o grato prazer de receber no Contas na Hora o diretor do Gabinete de Tecnologias de Informação da AGT, engenheiro Lionel Cambango. O tema em análise é o portal do contribuinte. Afinal, quais os serviços da AGT disponíveis no portal do contribuinte? Quem e como pode utilizar? E a pergunta que não quer calar é: mas afinal, o que se passa com o portal do contribuinte, que no final de cada mês, data em que há maior número de utilizadores a executar tarefas tributárias, realmente em sede de IVA, e o portal simplesmente fica indisponível? Como costumo dizer, crise total. Os contabilistas e empresários desesperam e, para piorar, às vezes a AGT até prorroga, mas não avisa por quanto tempo, não comunica oficialmente. Enfim,
Hoje vamos saber igualmente como evitar penalizações por causa das falhas do portal. Saiba tudo isto e muito mais acompanhando a edição 160 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Vamos saudar o nosso convidado, que é o diretor de Tecnologias de Informação da AGT, o departamento responsável pelo portal do contribuinte. Bom dia, engenheiro Lionel Kambango, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito obrigado, Cristina Silvestre. Bom dia aos ouvintes. Agradeço pelo convite de falar sobre o nosso portal do contribuinte e ouvir dos nossos contribuintes as preocupações e inquietações que têm na utilização e, conjuntamente, encontramos aqui as soluções para que, então, os contribuintes possam cumprir com as suas obrigações fiscais atempadamente e de forma cômoda. Muito bem. Engenheiro Lionel Kambango, em primeiro lugar, gostávamos que nos explicasse o que é o portal do contribuinte, para que serve e que serviços da AGT estão disponíveis no portal hoje. O portal do contribuinte é uma plataforma tecnológica desenvolvida pela Administração Geral Tributária que visa facilitar e aproximar os serviços da administração aos contribuintes. Atualmente, e nas premissas do portal do contribuinte, nós consideramos o portal do contribuinte como uma repartição na ponta dos dedos, onde estão contemplados todos os serviços que os contribuintes têm disponíveis nas repartições fiscais. No portal do contribuinte, os contribuintes podem, de forma célere, segura, ininterrupta e de forma dinâmica, proceder ao cumprimento de todas as obrigações fiscais que têm, assim como também a solicitação de vários serviços que a Administração Geral Tributária presta no nível das suas repartições fiscais. Portanto, o portal do contribuinte tem inúmeras vantagens, desde a base, que é o próprio cadastro. No portal do contribuinte nós podemos fazer a consulta do número de identificação fiscal, solicitar a cessação ou a suspensão do NIF. Também no portal do contribuinte nós podemos fazer a emissão dos documentos de cobrança, fazer a solicitação das declarações não devedor, as certidões não devedor, neste caso particular, de forma célere e em 24 horas os nossos contribuintes têm tido as respostas utilizando o portal do contribuinte para a entrega da declaração não devedor. Podemos fazer o cumprimento das declarações fiscais em sede de IVA, em sede de IEC, e agora vamos caminhar para a automatização das declarações fiscais de todos os impostos. É um caminho que nós temos seguido e pretendemos ver concluído no mais curto espaço de tempo. Outras funcionalidades que o portal do contribuinte traz, não menos importante, como por exemplo a emissão de faturas, a submissão dos ficheiros SAFT, dentre outras funcionalidades. Então, o portal do contribuinte vem aqui traduzir-se efetivamente como uma repartição fiscal virtual e que nós, a administração fiscal, temos bastante interesse em ver o dinamismo necessário na implementação dessa plataforma. Um dos documentos que o engenheiro menciona aqui que é possível solicitar via portal do contribuinte é a declaração de não devedor. Existe uma área internamente que valida quantos pedidos entram diariamente e quantos pedidos são aprovados com sucesso, porque todos os dias nós, enquanto contabilistas, temos reclamações de que as declarações solicitadas online não estão a ser respondidas. Nós temos uma área responsável pela validação e verificação do número de pedidos que são feitos no portal do contribuinte para a emissão da CND, sendo que nós discriminamos uma SLA ou um período aceitável para a emissão da certidão de dívida. Neste caso particular, e baseando-se no instrutivo que tivemos no início deste ano, olhamos somente para as dívidas fiscais, não para as dívidas aduaneiras, para a emissão desta certidão. Internamente, a nível das repartições fiscais, que é onde emitem as certidões, efetivamente existe um processo de triagem e validação. Não necessariamente um contribuinte que venha solicitar uma certidão não dívida terá a referida certidão. Se porventura tiver um incumprimento em sede de alguma irregularidade que tenha, a repartição fiscal irá indeferir o pedido então da certidão não dívida. Entretanto, nós temos os nossos canais abertos, nomeadamente o Contact Center, para as reclamações inerentes às certidões e caso os contribuintes tenham alguma dificuldade ou venham se impedido por alguma razão alheia a eles, os contribuintes, queiram contactar-nos, que nós, de forma tempestiva, iremos dar tratamento à questão das certidões. Mas, entretanto, é nossa pretensão à administração fiscal e é orientação que nós procedemos à emissão da certidão não dívida que são emitidas no portal do contribuinte em 24 horas.
Quem pode trabalhar com o portal? Que serviços poderão estar no portal no futuro e quais as vantagens de utilização do portal do contribuinte? E, claro, quantos usuários tem o portal do contribuinte hoje e quantos contribuintes existem? Muito obrigado, Cristina. Pode usar o portal todas as pessoas singulares ou coletivas que têm o número de identificação fiscal elegível para a Administração Geral Tributária. Ou seja, todos aqueles que tenham o NIF automaticamente estão aptos para a utilização do portal do contribuinte. As vantagens do portal do contribuinte são inúmeras. Vivemos agora, neste momento, pandemia da Covid-19, onde nós efetivamente temos que evitar as idas às repartições fiscais para que os contribuintes possam cumprir as obrigações. Nós, contribuintes, vejo-me na posição também do contribuinte, olho para o portal do contribuinte como uma plataforma completamente automatizada. Ou seja, eu tenho todo o serviço da administração fiscal dentro do portal do contribuinte. Certamente que vamos aqui ter algumas discordâncias com alguns contribuintes, mas isto é um trabalho que nós, Administração Geral Tributária, temos olhado de forma muito séria na melhoria e no dinamismo do próprio portal do contribuinte com os nossos utilizadores. A melhoria do mesmo do portal é um trabalho conjunto entre nós, a administração, e vocês, contribuintes, para que então possamos encontrar uma plataforma muito melhorada para atender então aqueles que são os nossos objetivos. Em nível de números, o portal do contribuinte, temos registrados neste momento cerca de 117 mil utilizadores na plataforma, sendo que destacamos cerca de 73 mil contribuintes singulares e o restante que são contribuintes coletivos. Em sede da base de dados do NIF, nós temos registrados até a data de hoje 5 milhões e 700 mil contribuintes cadastrados dentre empresas e contas singulares. Ou seja, o rácio de contribuintes versus a usabilidade do portal ainda é muito escassa, sendo que nós temos vindo a promover a utilização deste portal através dos vários mecanismos de divulgação e eu, em primeira mão, venho cá convidar os nossos contribuintes a aderirem ao portal. O portal do contribuinte é o nosso futuro. A Cristina tem usado muito a palavra que o portal do contribuinte deverá ser a imagem da AGT. A AGT tem que realizar um dia o meu sonho, e o meu sonho é que o portal do contribuinte seja o menino dos olhos bonitos da AGT. Tem que ter orgulho da Administração Geral Tributária. E eu digo isso porque sou do tempo que ficava filas e filas nos anos 90 na primeira repartição fiscal de Luanda. Para tratar dos impostos sem sair da minha casa é um luxo. É sim, senhora, e para a própria administração fiscal, na sua estratégia de transformação digital que tem elencada, é um meio muito importante. O portal do contribuinte atua 65% da arrecadação de receitas. Então, é uma plataforma que nós, a administração, levamos de forma muito, muito séria de implementar maiores e melhores serviços na plataforma, visando então ser o menino dos olhos de ouro da Administração Geral Tributária. Engenheiro, afinal, o que se passa com o portal do contribuinte, que normalmente ao final do mês e noutros períodos deixa de funcionar, não permitindo a execução de algumas tarefas, deixando os contabilistas e empresários num estado de total desespero? Já houve vezes que não houve compensação pela falha criada pelo portal do contribuinte. O que se passa, engenheiro? Cristina, a implementação da tecnologia na administração fiscal foi de uma grande pluralidade de vantagens. Entretanto, e em contrapartida, um dos principais desafios é acompanhar a velocidade e as constantes inovações tecnológicas da própria transformação digital, assim como a própria reforma tributária. O que é que eu quero dizer com isso? Com a implementação do portal do contribuinte, traz consigo junto de inovações que nós, a administração fiscal, temos seguido e os contribuintes também devem seguir automaticamente, na medida em que o cumprimento das obrigações fiscais em sede do portal deve ser acompanhado com um crescimento ou uma evolução tecnológica de ambas as partes. Vamos voltar à questão da Cristina relativamente ao que se passa ao portal ao final do mês. Ao final do mês, o portal é o mesmo do início do mês, né? Entretanto, nós notamos aqui uma certa tendência por parte dos nossos contribuintes no cumprimento das obrigações fiscais muito à queima, o que traz consigo alguns constrangimentos na sobrecarregação da plataforma tecnológica. São inúmeros contribuintes que entram ao mesmo tempo e nós, a administração fiscal, temos estado a fazer um monitoramento 24 horas por 7 dias para ver qual é o desempenho do portal do contribuinte
e que, em contrapartida, temos verificado que os níveis de processamento nem sequer chegam a 70%. Ou seja, do ponto de vista técnico, a plataforma está estabilizada, está tecnicamente preparada para ter o número de contribuintes que nós temos cadastrados no portal a cumprirem com as suas obrigações. Aqui temos uma nuance e nós, efetivamente, a administração fiscal, temos estado muito atentos aos eventuais erros que a plataforma traz. Nós assumimos que temos tido algumas dificuldades, alguns bugs que a plataforma tem, mas tempestivamente temos encontrado aqui soluções que é para implementar de forma célere, não prejudicando aquilo que é o cumprimento das obrigações dos contribuintes. Outra questão é que a plataforma do Portal do Contribuinte e o próprio Sistema Integrado de Gestão Tributária, que é o sistema core da administração fiscal, devem sofrer efetivamente manutenções periódicas e que nós temos programado para principalmente no início de cada mês. Essas manutenções para a implementação de novas funcionalidades ou correções de eventuais erros, que principalmente os nossos contribuintes nos reportam, devem efetivamente sofrer um processo de implementação que leva à paralisação por algum portal, que é para então implementarmos essas funcionalidades e corrigirmos os erros. Estas implementações, certamente que, e como disse anteriormente, o Portal do Contribuinte representa 65% da arrecadação de receitas do país ou da administração fiscal. Estar parado o Portal do Contribuinte para a implementação de funcionalidades traz consigo inúmeros constrangimentos, não só de parte da administração, mas também por parte dos contribuintes. E nós, a AGT, e nós do Gabinete de Tecnologias de Informação, estamos a trabalhar no sentido de encontrarmos soluções viáveis, tecnicamente sustentáveis, para que as implementações dessas novas funcionalidades e a correção destes erros não façam com que o portal pare. Nós estamos aqui a trabalhar nessa estratégia e devemos ver implementada ainda no segundo semestre deste ano, encontrar novas metodologias para que o portal efetivamente não pare. Este é o nosso foco e nós estamos muito atentos às reclamações que os nossos contribuintes têm cometido para nós, a administração fiscal, e tempestivamente temos solucionado os constrangimentos. Mas, sobretudo, o portal do contribuinte está bem e recomenda-se. Já agora, engenheiro, uma curiosidade. Quantas pessoas trabalham diariamente no Portal do Contribuinte? Como é composto a vossa área das TICs? Cristina, em sede de números, a nível do Gabinete de Tecnologias de Informação, nós temos um leque diversificado de funcionários que olham não só para o Portal do Contribuinte, mas para toda a panóplia de sistemas de informação que a administração fiscal detém. Nós, a nível do Portal do Contribuinte e em sede do projeto SIGT, nós temos destacado cerca de 52 pessoas, dentre desenvolvedores, técnicos analistas de requisitos, técnicos de desenho e técnicos que fazem os testes. Só para atender o Portal do Contribuinte e os seus utilizadores, nós temos cerca de 52 pessoas. São números desafiantes, na medida em que a tendência que temos atualmente é no crescimento da usabilidade da plataforma, e sim, nós recomendamos, mas esse número de pessoas tem conseguido resolver os problemas no Portal do Contribuinte e das outras plataformas inerentes ao Sistema Integrado de Gestão Tributária. Tem senhoras a lidarem diretamente com as anomalias do Portal do Contribuinte? Com certeza que tem. A nossa gestora do Portal do Contribuinte é uma senhora, a gestora tecnológica do projeto de implementação do Sistema Integrado de Gestão Tributária é uma senhora, e carrega nos seus ombros um conjunto de técnicos da equipa nacional, como das nossas consultorias, para que então termos um Portal do Contribuinte funcional e efetivamente ininterrupto. Muito bem. Engenheiro, quando nós compramos um software de gestão nas empresas, a nossa primeira preocupação é que se crie uma base de dados da empresa fictícia, e lá é onde tudo acontece. Fazemos a primeira venda, fazemos a primeira compra, processamos o primeiro salário para ver se o recibo está a sair em conformidade e se os descontos estão de acordo à lei em vigor. Fazemos tudo pela primeira vez numa base deste. E eu às vezes pergunto, o Portal do Contribuinte, quando foi adquirido, não criaram um momento deste que é para fazer de tudo e quando fosse para o ar era uma maravilha? Cristina, nós não temos somente um ambiente de teste, nós temos aqui 3 ambientes, 4, vou dizer 4. O ambiente de desenvolvimento, o ambiente de testes,
o ambiente de homologação, onde são homologadas todas as funcionalidades e verificados se existirá constrangimentos inerentes à base do portal do contribuinte, e o ambiente de produção é onde nós trabalhamos na plataforma portal do contribuinte. Eu percebi o que a Cristina quis dizer, mas eu dou nota que a plataforma do Sistema Integrado de Gestão Tributária é uma plataforma muito transversal. As alterações que são feitas em sede de SIGT é o Sistema Integrado de Gestão Tributária, onde o portal do contribuinte consta, afetam efetivamente a vida do contribuinte. Em sede de testes, nós fizemos os testes funcionais, os testes técnicos de carregamento de massa, e efetivamente nenhum produto vai no ar sem que efetivamente o mesmo esteja testado. Mas a informática não é uma ciência exata, e efetivamente nós soubemos que em sede da implementação das funcionalidades do portal do contribuinte e do próprio sistema de gestão tributária, acontecem alguns empecilhos que fazem com que os contribuintes sintam que efetivamente houve aqui uma alteração e o portal do contribuinte deixou de funcionar conforme já funcionava anteriormente. Eu tenho acompanhado as intervenções da Cristina, que diz que sempre que há uma intervenção no portal do contribuinte, as coisas automaticamente paralisam. Vocês fazem sair aquele anúncio de que período A, período B vai ficar em manutenção. Quando comunicam que está em funcionamento, nós entramos e o que estava bem já volta a ter problemas, já aparecem os informáticos nas empresas. É o que acontece, chamamos o informático para ver o problema da impressora, porque não estamos a conseguir imprimir. Ele mexe na impressora, faz o texto, está a imprimir, vai-se embora. Quando nós vamos tentar fazer uma outra coisa que não seja aquela, ele já não faz, já não vai para frente, e nós, é o informático que mexeu. Cristina, efetivamente, nós temos acompanhado esses erros eventuais que vão surgindo no portal do contribuinte quando da realização de um deploy é a implementação de novas funcionalidades. Mas com o vosso contributo, nós temos tentado encontrar de forma tempestiva as soluções para os erros que têm acontecido. E efetivamente estamos comprometidos com a qualidade de serviço que o portal deverá oferecer aos nossos contribuintes. E com certeza iremos continuar a melhorar. É um trabalho contínuo. Nós, a administração fiscal e vocês, os donos do portal do contribuinte, porque o portal é vosso, não é da administração, iremos efetivamente trabalhar nesta conjuntura, visando então termos uma plataforma mais sólida, mais robusta e mais estável. Há um momento em que nós enviamos os erros do portal do contribuinte. Há erros que são mais do que 24 horas para vocês resolverem. Mas há erros que em segundo, de repente, olha, já está a funcionar. O que é que acontece? Qual é o segredo? A realidade, Cristina, não é um segredo. É que existem erros que devem mexer essencialmente na estrutura de base de dados da SIGT. E quando nós mexemos em base de dados, é um tema que deve contemplar todas as fases de desenvolvimento, testes, homologação e produção. Por isso é que quando se faz uma alteração que é estruturante à base de dados e que poderá afetar também outros contribuintes, hoje a Cristina tem esse erro, mas poderá afetar o Antônio que está em Camabatela ou o João que está no Luvo, nós temos que efetivamente cumprir com os processos de implementação, que são aqueles 4 que eu citei. Mas existem erros que não são tão estruturados. São erros que nós podemos fazer implementações e correções tempestivamente e nós temos feito olhando sobretudo para aquilo que é o racional da intervenção que nós iremos ter no processo. Muito bem, há um momento em que eu entro em pânico, e acredito que muitos colegas também entram, quando vocês dizem UNIF. Eu digo, peraí, para se resolver isso tem que ter UNIF, e se forem todos os contribuintes? Como é que isso é problema só daquele caso, ou se todos que tiverem aquele problema obrigatoriamente têm que mandar os NIFs? Não necessariamente, porque nós temos situações em que só acontecem para o NIF de um certo contribuinte. Nós temos, por exemplo, no ato de submissão das declarações do imposto industrial, muitas das vezes temos esse empecilho em que existe um certo time-out na submissão e dá efetivamente os erros que os contribuintes têm visto a nível do portal. Nós fizemos a avaliação do portal nos seguintes moldes: olhar para aqueles que efetivamente conseguem submeter as declarações e verificar se efetivamente nós temos aqui um rácio mais ou menos considerável para nós designarmos se é um problema genérico ou um problema particular de um certo contribuinte. O que tem acontecido muitas das vezes é que são problemas dos NIFs, de certos NIFs, que quando tentam fazer a submissão ou a entrega de alguma declaração, tem algum problema ou de comunicação ou alguma falha binária da base de dados e efetivamente nós temos que fazer uma correção
por NIF. Quando se trata de um problema genérico, e nós tivemos esse problema em dezembro, em sede de IVA, nós efetivamente iremos cumprir com aqueles pressupostos dos 4 passos: desenvolvimento, dos testes, da homologação, da entrada em produção. Quando são situações eventuais, nós aqui na administração chamamos de giras, que são eventos que os contribuintes têm no portal do contribuinte de erros ou de alguma dificuldade, nós abrimos então o pedido e fizemos a correção exclusiva daquele nível. Não necessariamente temos que trazer todos os níveis, porque nem todos têm o problema. Somente o contribuinte Cristina tem o problema, então nós vamos corrigir o contribuinte Cristina. Muito bem, engenheiro. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5. Está no ar a edição 160 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Temos em estúdio um senhor convidado. Manda e determina no portal do contribuinte. O senhor engenheiro Lionel Cabango, que está cá, então, a nos tirar algumas dúvidas, muitas preocupações com o portal do contribuinte. O portal do contribuinte que já fez muita gente levar puxões de orelha nas empresas. Então, o engenheiro está aqui a explicar em detalhe que problemas são esses que não deixam os contribuintes, os contabilistas, dormirem muito bem a cada fim do mês. É um momento de intervalo, voltamos já para continuar a nossa conversa, em que o tema principal é o portal do contribuinte da Administração Geral Tributária. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA, promove em parceria com o Audit Committee e o Centro de Corporate Governance angolano a segunda edição do curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais das empresas públicas e privadas e instituições públicas. Inscrições abertas para membros e estagiários da Ordem na área privada do site da Ordem. Para não membros, visite o site www.ocpcangola.org e saiba como inscrever-se. Para mais informações, ligue ou envie mensagem do WhatsApp para 926 956 652. Obtenha os conhecimentos que lhe permitam enfrentar os desafios apresentados aos conselhos fiscais dos setores público e privado, participando da segunda edição do curso para contabilistas nos conselhos fiscais. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Para ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 160 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o engenheiro Lionel Cabango, ele que é responsável pelo departamento que trata por tu o portal do contribuinte. Engenheiro, falou um bocadinho do imposto industrial. O ano passado, já muitas empresas submeteram a declaração modelo 1 do imposto industrial no portal do contribuinte. Este ano, 2020, vamos voltar a submeter, até porque a alteração do imposto industrial já traz isso como uma recomendação quase que obrigatória. Ainda não é, mas já está ali a realçar, submetam eletronicamente. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter que submeter o ano 2020 e obrigatoriamente submeter novamente o ano 2019. Não há como a equipa toda que trabalha no portal do contribuinte facilitar a nossa vida. A informação já lá está, num clique, de repente a coluna do ano anterior já está devidamente preenchida. É possível isso?
Cristina, como disse o meu colega diretor dos serviços do IVA na semana passada, no programa, a administração não está surda, não está cega das manifestações que os contribuintes têm tido das dificuldades para o cumprimento das suas obrigações. E nós temos estado comprometidos em não penalizar os contribuintes que efetivamente tentam submeter e entregar o seu imposto e não conseguem por questões inerentes a falhas tecnológicas do portal do contribuinte. E temos levado a cabo a prorrogação dos documentos de cobrança das obrigações dos meses em exercício. Fizemos agora, recentemente, a prorrogação dos documentos de cobrança para mais 15 dias das obrigações fiscais do mês de novembro, que terminavam agora 31 de dezembro, sendo que esses documentos de cobrança serão prorrogados sem juros e multas até o dia 15 de janeiro. Entretanto, a administração tem estado bastante engajada, primeiramente em garantir que o portal não tenha problemas de interrupções. Este é o nosso foco, não ter problemas no portal do contribuinte que façam com que a administração faça essa prorrogação dos documentos de cobrança. E nós temos estado aqui, a nível deste último ano, ter um monitoramento efetivo do portal do contribuinte, indo olhando as métricas, não só da arrecadação de receitas, mas também da utilização da plataforma, e é baseando essas métricas que nós efetivamente fizemos a decisão de prorrogação ou não dos documentos de cobrança sem juros e multas, de modo a não penalizar o contribuinte. Não só de forma genérica, mas também de forma individual. Nós também temos olhado para aqueles contribuintes que efetivamente tentam submeter as suas declarações, cumprimento das suas obrigações e não conseguem, problemas inerentes à tecnologia. E para estes casos em particular, nós também temos tido uma atenção especial. A administração não está aqui somente para fazer a aplicabilidade dos juros e multas em sede do não cumprimento das obrigações. Nós estamos aqui a tentar caminhar conjuntamente com os contribuintes para que então afinemos a máquina, efetivamente. Isso é um trabalho árduo e que nos consome muito tempo e é um trabalho muito prazeroso para nós, técnicos de administração, ter esse desafio de efetivamente melhorar o portal do contribuinte dia após dia. Muito bem. Engenheiro, voltar ao imposto industrial que mencionou na primeira parte e a nossa preocupação enquanto membros do CPCA são as declarações em sede de imposto industrial. No primeiro momento vou tocar no imposto industrial, já chegamos ao IVA. O ano passado muitas empresas já trataram o modelo 1 em sede de imposto industrial no portal do contribuinte. Este ano, 2020, por alteração do imposto industrial, a submissão eletrónica veio com maior realce, ainda não é obrigatório, mas está lá bem realçado. Quem já esteve a submeter no ano anterior, este ano de certeza absoluta que vai continuar. Qual é a preocupação? O ano anterior tem que ser refeito. Não há como, num clique, 2 cliques já está o ano anterior, já aparece carregado. É que quando era o antigo portal, e porque muitos de nós já usam o portal de contribuinte desde a antiga versão, nós depois não conseguíamos ver os extratos na repartição, tínhamos que estar a levar os comprovativos o tempo todo e as alterações, as mudanças trazem sempre melhorias, concordamos plenamente. Mas há vezes que nós perguntamos assim, e entre nós profissionais falamos muito sobre isso, o antigo portal, isto funcionava bem, aquilo também funcionava bem, por que não retiraram as coisas boas do antigo para implementar também no novo? E assim era a hora, estava azul. Exatamente, era possível sim senhora. O velho portal de contribuinte, que na realidade foi o pioneiro para que nós evoluíssemos até este portal de contribuinte. Efetivamente, nós estamos a trabalhar na nova declaração do imposto industrial, que é resultado das recentes alterações legislativas em sede do Código do Imposto. E nestas alterações, nós temos este requisito da possibilidade do contribuinte poder ver os exercícios anteriores. Este desenvolvimento está em curso. Nós prevemos ter ele concluído ainda nesse primeiro semestre de 2021 e teremos, sim, a nova declaração com o cumprimento das obrigações em sede de imposto industrial dos anos transados. Não só do próprio imposto industrial, mas também do imposto de rendimento de trabalho. Nós também estamos a trabalhar nesse sentido, na sua nova declaração, onde contempla efetivamente todos os exercícios que foram cumpridas as obrigações, assim como também a alimentação da conta corrente do contribuinte, na medida em que eu, contribuinte Lionel, quero ver refletida na minha conta corrente todas as deduções de impostos que me são feitas em sede de rendimento. Então, a nova declaração do imposto de rendimento de trabalho e a declaração do imposto industrial contemplarão essas melhorias, efetivamente. Estão contempladas
em blueprints e documentos de especificações e, com certeza, no ato da sua implementação, os nossos caros contabilistas e os nossos contribuintes irão notar que existe o exercício anterior já refletido na plataforma Portal de Contribuinte. E vai ser possível utilizarmos para as declarações de 2020? É que temos prazo entre maio e abril. Sim, estamos a trabalhar efetivamente, temos destacado os números de pessoas. Entretanto, as demandas da máquina fiscal são muito dinâmicas. Iremos efetivamente dar a atenção necessária para o imposto industrial, da mesma medida que nós damos para os demais impostos, e agora, recentemente, estamos a trabalhar já e onde estamos a destacar maior número de pessoal na declaração do regime simplificado em sede de IVA e nas alterações previstas na lei do OGE 2021. Muito bem, engenheiro. Sabe que há sempre muitas empresas com exercícios em atrasos e os contabilistas têm que tratar dessas contas, e quando vão ao portal do contribuinte atualmente para preencher o modelo 1, dá um erro. Este erro é fruto do trabalho que vocês estão a fazer? Exatamente. Pois é, mas isso tem que ser muito rápido, engenheiro. Não pode demorar muito tempo, porque em março começam a fechar muitas empresas e com a submissão no portal, se calhar até lá vocês vão fazer assim uma equipa de campanha 100% dedicada para fazer essas alterações no M1. Nós trabalhamos nessa metodologia de gestão de projetos, trabalho com entregas contínuas e com cronogramas curtos, não cronogramas muito macros, e sim, nós, no seu devido tempo e ainda neste primeiro trimestre, queremos ver resolvido todos os temas inerentes ao imposto industrial, que tenha a obrigatoriedade de entrega até maio de 2020. Muito bem. Engenheiro, agora vamos nas obrigações declarativas em sede de IVA. Quando é que vamos ter os meses de forma corrente? É possível também desenvolverem isso? Exato. Nós temos, no âmbito do desenvolvimento do imposto sobre valor acrescentado, 21 funcionalidades. Nós, neste momento, temos implementadas 11, ainda faltam outras 10 que devem cumprir com a sua fase de implementação. O IVA é um imposto completamente eletrônico, é um imposto que nós, a administração fiscal, estamos também a aperfeiçoar a própria mecânica. O Dr. Wilson Donge, dono da mecânica do IVA, tem nos acompanhado neste desenvolvimento dos módulos e, sim, nós temos contemplado esta funcionalidade em sede do desenvolvimento do imposto sobre valor acrescentado. Temos muitas outras, dentro do pagamento em prestações, o parcelamento dos documentos de cobrança. São muitas funcionalidades que nós temos previstas para a entrega em sede do imposto sobre valor acrescentado. Pois, muito bem, porque o que é que acontece nos grandes contribuintes que têm departamento de contabilidade a trabalharem diariamente nos processos e procedimentos? Fecham o mês da contabilidade, mas depois não podem dar como validação final porque têm que aguardar que aqueles documentos sejam tratados no portal do contribuinte. No mês corrente não pode tratar. Atualmente ninguém está a tratar nada de janeiro. Tem que esperar pelo fevereiro e só depois é que começa. Acho que se estiverem em aberto os meses todos, até vão ter situações de pessoas a honrarem com as obrigações contributivas com muito tempo de antecedência, sem que se espere o fim do mês, porque há empresas que têm 200 faturas para tratar. Exatamente. Muitos documentos. E Cristina, esta também tem sido uma das grandes dificuldades que nós notamos no final do mês por causa do portal de contribuinte, é que as empresas submetem ao mesmo tempo os ficheiros e nós estamos a trabalhar nesta medida a curto prazo. Isto é uma medida que não deverá levar muito tempo, o seu desenvolvimento e concepção já está em curso, não só a nível da declaração corrente, mas também a submissão do ficheiro SAFT com a integração direta dos softwares das empresas, para que então automaticamente possam submeter o seu ficheiro de SAFT diariamente ou por cada venda. Isso vem não só com gestionar o próprio conteúdo, mas também vem optimizar a máquina fiscal. Estas integrações com os softwares também já estamos a trabalhar, para que então eles possam cumprir com as suas obrigações de forma corrente, não necessariamente esperarem o final do mês, que é para... Muito bem. Quando vocês terminarem a declaração modelo 1 de imposto industrial, já pensaram ou podem pensar numa hipótese de solicitar uns membros do CPCA para ajudarem a validar algumas coisas antes de largarem para o ar e nós encontrarmos depois muitas situações que não estejam em conformidade? É possível isso? Pode ficar isso como se calhar um TPC depois responder, né? Isso depois a área competente, né, a nível de procedimentos tributários poderá responder. Nós temos tido muito trabalho bom com a OCPCA, na medida em que estamos a integrar os nossos sistemas com a base da OCPCA, de modo a garantir uma maior proximidade entre a administração fiscal e a própria OCPCA na tramitação dos processos, né? É um caminho que, se assim for possível,
poderemos ir, mas isto é um tema meramente metodológico que a área competente da administração fiscal poderá responder. Engenheiro, a sua equipa no final do mês consegue dormir 8 horas? Este é um exercício muito difícil, dormir 8 horas, mas conforme eu disse anteriormente, é prazeroso servir. A equipa tem estado focada e são fases que vão acontecendo, isto não é uma regularidade. E nesses desafios, a minha equipa tem sido incansável e com certeza, se tivermos que dormir 2 horas, vamos dormir só 2 horas, mas os nossos contribuintes devem ter a comodidade necessária para o cumprimento das nossas obrigações. Os nossos contribuintes são os nossos patrões e nós devemos tratar bem os nossos patrões de modo a que eles também tenham uma relação de confiança conosco, a administração fiscal. Muito bem. O que está a ser feito e para quando um portal que não falha e que está a 100% operacional e que não fica em baixa, especialmente no período de alta, ou seja, em que tem muitas pessoas a utilizá-lo? Cristina, o portal do contribuinte tem 2 anos e no decorrer dessa implementação têm surgido aqui inúmeros desafios. E nós temos olhado também para outras latitudes. A modernização das administrações fiscais a nível do mundo leva o seu tempo. E nós, a administração fiscal angolana, temos efetivamente tido os passos necessários para que os nossos sistemas e as nossas plataformas tecnológicas funcionem com a excelência necessária que a administração fiscal necessita para que os contribuintes possam cumprir com as suas obrigações. Nós temos ainda um caminho longo a percorrer para atingir essa excelência. E é um trabalho que é feito diariamente, não é um trabalho de cronogramas e que não são cumpridas as atividades. São trabalhos diários que as equipas da Administração Geral Tributária têm feito a nível total e a nível de todas as outras plataformas da Administração Geral Tributária, com vista num curto espaço de tempo, 2 anos, termos uma plataforma tecnológica efetivamente consolidada e efetivada. O portal do contribuinte nesta fase e o próprio Sistema Integrado de Gestão Tributária está integrada com outras plataformas da própria administração pública. Nós estamos integrados com os dados do bilhete de identidade, para que então automaticamente os cidadãos que detêm bilhetes de identidade tenham o seu número de identificação fiscal convertidos. Temos integrações com o MapTest, temos integrações com as direções de trânsito e segurança rodoviária, o INPA, o Instituto Marítimo Portuário de Angola, agora em sede do imposto sobre veículos motorizados, que vem substituir a taxa de circulação, deverá ser um imposto totalmente eletrônico, como o IVA e como o IEC, e nós iremos recomendar sempre a usabilidade destes canais, ou do canal do portal do contribuinte, para cumprimento das obrigações fiscais. É um caminho longo, mas o caminho faz-se caminhando. Nós estamos a caminhar, visando, sobretudo, encontrar essa excelência necessária para que os contribuintes possam cumprir. E, desde já, eu, em meu nome particular e em nome da minha equipe da Administração Geral Tributária, temos vindo a comprometer-nos nossos contribuintes na medida em que, porventura, tiverem alguma questão, algum constrangimento, contactem-nos, que nós, tempestivamente, iremos solucionar os constrangimentos e as inquietações que vocês tenham. Engenheiro, que recomendações deixa aos contabilistas, empresários, para tirar o máximo do proveito desta ferramenta de trabalho, o portal do contribuinte? Cristina, eu deixo aqui a recomendação de que efetivamente façam uso da plataforma. A plataforma é vossa, é intuitiva, é de fácil uso e que só vem efetivamente resolver os problemas que listas e empresários têm. Promovam a usabilidade da plataforma nas vossas empresas. É uma plataforma, vamos assim dizer, muito bem desenhada, está pronta para atender aquilo que são as vossas necessidades do ponto de vista fiscal e não só a nível da própria informação inerente à fiscalidade ou outra matéria de direito tributário. Utilizem-na e aproveitem-na o máximo possível. A plataforma está disponível e contem sempre conosco para que, caso haja alguma ação, caso haja alguma dúvida, nós possamos resolver os vossos problemas de forma tempestiva e certeza iremos caminhar juntos para encontrarmos uma solução ou encontrarmos uma optimização para a nossa plataforma, que é o portal do contribuinte, que é o nosso menino dos olhos de ouro. Dos olhos bonitos. O menino dos olhos bonitos da administração tributária. Geral tributária, exatamente. Exato. Engenheiro, vai ser possível um dia vocês não terem que fazer aquele anúncio da manutenção, porque vão poder fazer manutenção e ele estar a funcionar lindamente? Exatamente. Nós estamos aqui a desenvolver conceitos de escalabilidade e de alta disponibilidade. A escalabilidade e a alta disponibilidade trazem consigo
novas nuances e quem é do mundo das tecnologias de informação efetivamente sabe que este é o caminho que as grandes empresas devem ter para terem maior produtividade e maior optimização das suas plataformas tecnológicas. E nós temos caminhado, sim senhora, para este fim, na medida em que as implementações que serem feitas em sede, por exemplo, de imposto industrial, não impactarem as declarações do IVA. As implementações que forem feitas em sede do IVA não impactarem o cadastro de contribuintes. Atualmente, nós temos que efetivamente fazer um desligamento de todo o sistema fiscal para a implementação de novas funcionalidades. Este é o caminho que nós queremos ter, esta é a preconização que nós temos definida na nossa estratégia e, com certeza, num futuro próximo, não num futuro longínquo, mas num futuro próximo, teremos aqui uma plataforma muito mais escalável e em alta disponibilidade. Muito bem, engenheiro. Eu acho e queria deixar mais alguma coisa com relação ao portal, mais algum segredo para partilhar connosco. Eu só gostaria de recomendar que os nossos contribuintes efetivamente adiram ao portal de contribuinte. Nós temos agora, em sede das obrigações do mês de janeiro, o imposto predial e o imposto sobre veículos motorizados, que destacam-se, assim como também a entrada do regime simplificado do IVA, sendo que para esses dois impostos que eu citei inicialmente, é fator sine qua non o cadastro no portal do contribuinte. Os titulares que tenham veículos motorizados, quer sejam automóveis, motociclos, aeronaves e embarcações, devem efetivamente fazer o cadastro no portal do contribuinte para procederem ao registro dos seus veículos e então fazerem o cumprimento da sua obrigação fiscal. É uma plataforma que está a ser desenvolvida e brevemente será disponibilizada para que então os nossos contribuintes possam usá-la em sede de cumprimento das suas obrigações sobre o IVM. Sobre o IP, nós temos programados para curto prazo a implementação também no portal do contribuinte da atribuição e solicitação da matriz predial automaticamente. Hoje o contribuinte deve dirigir-se à repartição fiscal para ter a sua matriz e o apuramento da sua matéria coletável. Nós perspectivamos a curto prazo disponibilizar isso no portal do contribuinte para que os contribuintes possam efetivamente, sem sair da sua banca, sem sair da sua casa, fazer o registro da matriz e cumprirem com a sua obrigação fiscal com a comunidade designa. Recomendo que façam esse cadastramento. Em caso de dúvidas e eventualidades, nós temos os nossos canais de atendimento, nomeadamente a Central de Apoio ao Contribuinte. Temos aqui também, além do portal do contribuinte, a plataforma AGT Mobile, é o portal do contribuinte para smartphones e da tecnologia iOS e Android, que está à vossa disposição para que então nós possamos fazer a comodidade necessária no cumprimento das obrigações fiscais. Muito bem, engenheiro. Melhor que isso não podia ser. Acho que fizemos um programa interessante. Ficou aqui bem explicado todas as anomalias. Por favor, engenheiro, manutenção sim, mas entre dia 1 e dia 5 de cada mês. Depois disso, é um transtorno para os contabilistas. Os contabilistas não dormem, os contabilistas fazem noites de escritório porque têm muitos documentos para tratar de um único mês porque ficou acumulado. E é culpa do portal do contribuinte. O portal do contribuinte não permite tratar antecipadamente. Nós tomamos muito boa nota, Cristina, e com certeza em prioridades nós daremos a prioridade necessária na estabilização do portal do contribuinte. Muito bem, engenheiro, nós agradecemos imenso e vamos desejar continuação de boa semana e qualquer coisa, já sabe, Contas na Hora tem as portas abertas e gostamos muito de ter aqui convidados da AGT para falarem dos impostos, para falarem do portal do contribuinte. Há uma relação muito direta com o dia a dia do contabilista, né? E os contabilistas gostam de ouvir tudo isso. Muito obrigada, engenheiro, pela sua disponibilidade. Roubamos uma hora do seu dia a dia. Acredito que já vai encontrar muitas reclamações, que o portal está isso, e agora está a dar este erro, e agora mais aquilo. Está certo, Cristina, eu que agradeço. Reitero bom ano a vocês, ao CPCA e para os nossos contribuintes e que podem contar conosco para qualquer dificuldade e eventualidade que a plataforma do portal do contribuinte tiver ou outra plataforma da Administração Geral Tributária que queiram ver resolvidas as suas questões. Nós estamos aqui para servir e o bem servir é a nossa missão. Muito bem. Eu acho que eu vou deixar aqui uma sugestão, engenheiro.
Colecionem os erros que recebem dos contabilistas. Façam uma coleção deles. Um dia, se calhar, podem publicar num manual qualquer e é um historial interessante. Exatamente. Muitos erros. Vão fazendo uma coleção, algures, depois logo se vê o que se faz. Exatamente. Iria convidar a OCPCA a visitar-nos, né? Vamos visitar, sim, senhora. Para então vermos o que é que está a ser feito aqui do lado da administração fiscal e colher os vossos contributos para então nós afinarmos a máquina fiscal e termos aqui um sistema tributário muito melhor para todos e um benefício. Muito bem. A OCPCA vai visitar, sim, com muito gosto. Eu, particularmente, tenho curiosidade de ir olhar para todos da equipa, levar chocolates, mas também depois dar assim uns galhetes, porque fazem-me ficar muitas madrugadas sem dormir. Quero perguntar se sabem disso, que eu quando em vez fico madrugadas sem dormir, por culpa deles. E olhar, estou curiosa. Qual é a média de idade da equipa? São muito mais velhos, mais novos? Qual é a média de idade? Nós temos aqui uma mesclagem muito boa, uma mesclagem de técnicos já com alguma experiência na perspectiva de negócio, né, que olham para a análise de requisitos e as regras de negócio, mas também a nível do desenvolvimento temos uma equipa muito jovem, uma equipa com uma média de idade de cerca de 25 anos, mas com muita capacidade técnica e muita experiência na matéria do desenvolvimento e nas tecnologias de informação. Esta é a nossa... 5 anos, muito novos, são meninos. Sim. É a nossa estratégia em acoplar a experiência e a juventude, na medida em que os nossos técnicos, para ficarem a dormir pouco, né, com menos de 8 horas, devem ter ainda uma força de juventude que nós aqui devemos ter nas nossas equipas. Mas é uma mesclagem, né, que nós temos. Muito bem. Tem os mais velhos e os mais novos e dão vida ao portal do contribuinte. Engenheiro nosso, muito obrigada mesmo por essa sua disponibilidade. Esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Caro ouvinte, era o engenheiro Lionel Cambambo, ele que é o diretor do Gabinete das Tecnologias de Informação da Administração-Geral Tributária. Tivemos aqui com um tema muito interessante, um tema que deixou toda a gente curioso. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA, promove em parceria com o Audit Committee e o Centro de Corporate Governance angolano a segunda edição do curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais das empresas públicas e privadas e instituições públicas. Inscrições abertas para membros e estagiários da Ordem na área privada do site da Ordem. Para não membros, visite o site www.ocpcangola.org e saiba como inscrever-se. Para mais informações, ligue ou envie mensagem do WhatsApp para 926 956 652. Obtenha os conhecimentos que lhe permitam enfrentar os desafios apresentados aos conselhos fiscais dos setores público e privado, participando da segunda edição do curso para contabilistas nos conselhos fiscais. E assim chegamos ao fim da edição 160 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC
Este programa contou com a produção da JCSF Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.